Aqui falando sobre o antigo regime, que vai ser um período que iniciou na nossa história com o fim do poder dos senhores feudais, e a partir desse período, os reis se uniram então com o poder dos reis, os burgueses se apoiaram com o poder dos reis, e a partir daquele momento, eles vão transformar em uma nova sociedade, que ela vai ser chamada de absolutismo ou de antigo regime. Nós também podemos chamar de monarquias nacionais. É nesse momento em que os reis voltam a governar a Europa com a ajuda daqueles comerciantes chamados de burgueses. E a gente vê que esse período ele vai ser marcado por algumas características. Os reis, eles vão tomar o poder dos senhores feudais e apenas o rei, ele passou a mandar. Nós vamos dizer que também vai surgir um grupo de homens que vai cuidar das leis, que é a nobreza. Alguém está tentando entrar agora. Meu Deus do céu, cadê o Google Meet? Eu acho que é Carlos, que ele saiu. Ah, não, é. Oitavo, aqui. 13G. Pronto. Oh, 9G. A gente vê então, por exemplo, aí, pessoal, que nós vamos ter então a burguesia e o rei, eles vão se unirem e eles vão retirar e expulsar o poder dos senhores feudais. É nesse momento que nós vamos ter algumas características da época da Idade Média. Nós vamos ter, por exemplo, a centralização política. O rei, ele passou a centralizar o poder nas suas mãos. Vamos ter também a formação de leis, que era organizado pela nobreza. Vamos ter a criação de impostos e moedas, ou seja, nós vamos dizer que aquele território que passou a ser governado pelo rei, ele também passou a ter os mesmos impostos, ele passou a ter a mesma moeda. Vamos dizer que também criou o mesmo sistema de pesos, ou seja, de organizar um valor de uma mercadoria. Vamos dizer que a quarta mudança foi a criação de um exército para defender o rei, juntamente com a burguesia, para lutar contra os senhores feudais. E vamos dizer que também, para organizarem os primeiros países do continente europeu, os reis com os comerciantes, eles precisaram também dizer, olha, para que aqui se torne um país, nós vamos precisar criar uma língua oficial de um país, que um território tivesse a mesma língua, francesa, inglesa, portuguesa ou espanhola, e vamos ter também aí a religião oficial, que vai ser a Igreja Católica. É nesse momento que nós vamos observar que os reis vão assumir o poder na Europa e a partir daquele momento os senhores feudais perderam o seu poder. Nós vamos dizer que foi a partir do momento em que o rei tomou o poder dos senhores feudais, a partir desse momento que a gente vê que o senhor feudal perde o seu poder, os reis vão assumir o poder na Europa e a partir daquele momento foi que os países da Europa eles começaram então a se formarem, que hoje vários existem, né? Nós vamos dizer, por exemplo, o primeiro país a se formar, sendo governado por um rei na Europa, vai ser então, que é chamado de Estado moderno, monarquia nacional, nós vamos dizer que foi Portugal. Portugal se transformou. Né, Divânia não entrou não, foi pessoal. Pronto, pessoal, veja aqui, olha, o primeiro país então a se formar vai ser então aí que nós vamos dizer, vai ser Portugal. Depois a gente vê que Portugal vai se transformar em uma monarquia, em um país governado por um rei, e se transformou em um país que antes era apenas um território, que pertencia ao condado portucalense, e a gente vai observar então que é nesse momento em que vai se formar então Portugal, com a ajuda, por exemplo, de um rei chamado de Henrique de Borgonha. Ele transformou Portugal em um país governado realmente por um rei, lá no século XI ao século XII.
Portugal já era um país. Então a gente vê que o primeiro país a realmente se formar na Europa, governado por um rei, foi Portugal, lá no século XI. Nós vamos ter, por exemplo, também a Espanha. A Espanha ela se transformou em um país no século XIV, com a ajuda do casamento de dois reis, chamados Isabel e Fernando, se casaram, ganharam muito poder e assumiram o poder na Espanha. Vamos ter a Inglaterra. A Inglaterra se transformou em um país unificado desde o século XIII e ganhou grande poder a partir do século XV. Vamos ter com a ajuda de um homem chamado, um rei, chamado de Henrique Tudor. Henrique Tudor, como ele é conhecido, nós vamos dizer que ainda hoje os seus descendentes continuam no poder lá no território, então, da Inglaterra, que é a Rainha Elizabeth. Então, a gente vê que a dinastia da Inglaterra, ela vem, então, governando durante muito tempo. Nós vamos ter aí, por exemplo, também a França. A França foi um território que se transformou em um país com a ajuda de um rei, que vai ser Felipe Augusto. Desde o século X até o século XIII, foi a época em que houve várias lutas na Europa para transformar aquele território em um país unificado, em um país que era livre e unificado. E a gente vai observar com o passar do tempo, quando o rei ele começou então a formar os seus primeiros países governados por eles, nós vamos dizer então que o rei, com o passar do tempo, ele começou a ganhar tanto poder, que foi esse período que o rei não adquiriu muito poder, que nós vamos chamar de absolutismo ou de monarquias nacionais. E esse período também ele pode ser chamado de antigo regime. Tem alguém tentando entrar agora, no final da aula, que é bem difícil. Bem difícil mesmo. Marcelo Galinho. Uhum. Pronto, pessoal, nós temos aí então o que nós chamamos de antigo regime ou de absolutismo. E afinal, então, o que foi esse período do antigo regime? Nós vamos dizer que foi um período da nossa história que ele vai desde o século XVI até o século XVIII da nossa história. Nós vamos dizer então que durante 300 anos, os reis do continente europeu, que destruíram o poder dos grandes fazendeiros chamados de senhores feudais, nós vamos dizer que além de criar os países da Europa, como os 4 primeiros foram Portugal, a Espanha, depois a Inglaterra e depois a França, nós vamos dizer então que o poder dos senhores feudais, o poder então dos reis, ele começou então a ganhar um grande poder sobre aquele período. E os reis, com o passar do tempo, além de centralizarem, de tomar o poder para si, o rei, com o passar do tempo, ele se tornou um rei absolutista. E o que significa que o rei ele era absolutista do século XVI, ou seja, do ano de 1600 até o ano de 1800, a gente vê que ele tinha um poder absoluto. Ele poderia administrar, poderia criar um exército, poderia criar leis e também ele poderia julgar as pessoas. Inclusive, o maior exemplo de um rei absolutista é aquela rainha de copas, a Rainha Vermelha de Alice no País das Maravilhas, que qualquer pessoa que ria dela ou que era contra o seu governo, ela mandava fazer o quê? Ela mandava cortar as cabeças. Na mesma época, da mesma forma aconteceu na nossa história, em uma época, há 200 anos atrás, que era chamado de absolutismo. Foi um período em que os reis eles poderiam fazer o que eles bem quisessem, seja na política, seja na economia, seja criando um exército para lhe defender, ou então para julgar as pessoas que seriam mortas na guilhotina com as suas cabeças cortadas. Ok? A gente vê então, por exemplo, que o rei absolutista existiu em vários países da Europa. O maior exemplo do absolutismo foi na França, com um rei que era chamado de Luís XIV. E ele realmente foi um dos reis mais importantes que existiram e que realmente eram mais autoritários. Quando eu falo de absolutismo, eu estou falando de algo que não tem um poder limitado.
é uma pessoa que ela tem poderes absolutos e que pode fazer o que ela bem quer. Nós vamos dizer que a partir daquele momento, vários homens passaram então a defender, por exemplo, o poder de um rei que era absolutista e que era autoritário. Nós vamos dizer, por exemplo, que existiam alguns homens que eram extremamente inteligentes, mas que criaram livros dizendo por que a população daquela época deveria então obedecer ao rei. Nós vamos ter o primeiro, que definia que o rei deveria ser absoluto, que é o rei que vai ser então aí o que nós estamos vendo de Maquiavel. Maquiavel era quem? Era um homem italiano, um estudioso, mas que ele escreveu um livro chamado de O Príncipe. E nesse livro ele ensinava como é que um rei ele deveria governar. Vocês estão vendo aí, por exemplo, uma frase dele, que os fins justificam os meios. Quando a gente fala os fins justificam os meios, eu estou dizendo o quê? Ele queria dizer, para conseguir colocar ordem no seu país, o rei ele poderia utilizar qualquer meio, ele poderia utilizar de qualquer forma para se manter no poder, seja matando a população, seja controlando, dando alimentos, o que ele quisesse fazer para atingir o seu fim, que era o seu objetivo final, a gente vê que ele poderia fazer de tudo para se manter no poder. Por isso que antigamente, para uma pessoa estrategista, uma pessoa que gosta de estratégia, dizia que ela era uma pessoa maquiavélica. Então, hoje quando a gente utiliza o nome maquiavélico, nós estamos dizendo o quê? Que uma pessoa, ela sempre vai pensar mais em si e é uma pessoa que ela é egoísta, né? Naquela época era utilizada apenas para dizer que era uma pessoa, por exemplo, que era uma pessoa que gostava de estratégias, que fazia de tudo para se manter no poder. Antigamente tinha esse sentido, hoje tem um sentido mais negativo, de dizer que uma pessoa realmente é egoísta. Antigamente não. Vamos ter aí, por exemplo, também Jean Bodin. Ele defendia que o rei era uma pessoa enviada por Deus para a terra. Jacques Bossuet, esse nome aí francês, a gente vai dizer que ele dizia que o rei ele era um representante de Deus na terra. Olha a situação aí. Homens há 200 anos atrás, homens extremamente inteligentes que entraram para a história, eles chegaram a dizer que o rei ele tinha sido uma pessoa que Deus tinha escolhido e enviado para a terra para nos governar. Mas isso era mentira. Como é que Deus vai escolher uma pessoa que mata constantemente pessoas apenas para se manter no poder? Imagine que naquela época, pela própria população acreditar nisso, a gente vê que ninguém discutia com o rei. Todo mundo tinha medo dele. E vamos ter por último aí Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ele dizia que o homem é o lobo do próprio homem. E afinal, que bexiga significa isso? A gente vai dizer que ele diz que o ser humano, por natureza, ele é selvagem. Ele sempre vai tentar ser melhor do que o outro e tomar o que pertence ao outro. Então o rei ele tem a função de colocar ordem na sociedade. E de que forma é que o rei deveria colocar ordem? Ele deveria fazer um contrato, um acordo com a população, para que ele, se caso ele fosse uma pessoa ruim, ele poderia ser retirado do seu poder. Então a gente vê que ele criou um livro chamado de Leviatã. Leviatã é um monstro marinho. Então ele dizia que o Estado, o rei em si, ele é como um grande monstro, mas que ele é necessário para se manter no poder, certo? Então a gente vê que o Leviatã ele vai ser como o Estado, que ele é um monstro enorme e ele está ali para ajudar a população e para colocar ordem na sociedade, certo? Alguma dúvida? Pronto, pessoal. Olha aí. Nós temos então aí a economia então dos reis absolutistas. Os reis absolutistas, para se manterem e adquirirem riqueza, eles criaram uma economia que era chamada de mercantilismo. Essa economia, ela permitia que o rei ele controlasse tudo o que era produzido no seu território. Ele controlava o preço das mercadorias, para onde ia ser vendido. O lucro ficava com o rei.
não era dividido com a população. Então a gente já vê que os burgueses tentaram ajudar o rei ao chegar no poder, só que ao mesmo tempo, embora eles não pagavam mais tantos impostos, mas a gente vê que os lucros não ficavam com os burgueses. Então os burgueses já começaram a ficar um pouco com raiva de quem? Dos reis. A gente vê, por exemplo, que esse acordo então ele não foi cumprido. E a gente vê que o mercantilismo, que era uma economia dos reis para controlar a população e o que era produzido na sociedade, nós vamos dizer que ele tinha 3 objetivos. Eu coloquei até um quarto aí só para a gente acrescentar. Primeiro nós temos aí o metalismo. O metalismo vai ser o quê? Entrando no final fica bem difícil. Já também... Pronto, pessoal, nós temos então aí, o que nós vamos ter aí, por exemplo, vai ser o que nós chamamos de mercantilismo, que é uma economia que pertencia aos senhores feudais, aos reis absolutistas, para que eles pudessem então controlar a sociedade. Com essa economia mercantilista, nós vamos ver que o rei controlava o que era produzido, o valor do que era produzido e também para onde seria vendido. Essa economia do rei, ela tinha 3 objetivos. Primeiro, era o metalismo. O metalismo significa o quê? Quanto mais ouro e prata um país tivesse, mais rico ele seria. Segundo objetivo da economia dos reis absolutistas era a balança comercial favorável, que significa o quê? Quanto mais um país ele vende, ele exporta, mais rico ele é. Ou seja, quanto mais se exporta, o país ele deve mais exportar, ele deve vender mais do que comprar. Ou seja, importar. Exportar é vender e comprar significa importar. Então essa balança comercial favorável dizia que o país ele deve mais exportar, ele deve vender mais do que comprar, porque senão ele acabava se endividando. E também temos aí o protecionismo. O protecionismo é o quê? Que um país ele deve valorizar e ele deve vender o que pertence ao seu país. Por isso, por exemplo, para proteger a economia de um país, que as moedas de cada país têm um valor diferente. A nossa moeda, a gente vê que ela é mais barata do que a moeda do euro, da Europa. Ou então, por exemplo, o dólar dos Estados Unidos. Não é apenas porque realmente eles são o país mais poderoso do mundo, não. Mas também é uma questão de defender o que é produzido aqui no Brasil. Imagine, por exemplo, se a gente deixasse de comprar um celular Samsung produzido no Brasil, ou a gente iria deixar de comprar um iPhone que é produzido nos Estados Unidos e que tem melhor qualidade do que o Samsung. Se a nossa moeda ela tivesse o mesmo valor, claro, então a gente, ninguém nem pensaria nenhuma vez. Eu mesmo, se tivesse dinheiro, não ia deixar de comprar um notebook da Apple do que comprar um notebook de outra marca aqui do Brasil ou então de outro país mesmo. A gente vai observar que para defender a economia do seu país é necessário então aumentar colocar impostos em outros produtos importados para evitar que a população do seu país compre esses produtos. Por isso que os produtos importados eles são tão caros, porque a gente paga uma taxa chamada de taxa alfandegária. É uma taxa, é um imposto que é cobrado. E por último nós temos aí o colonialismo, que eles deveriam conquistar terras também em outros territórios. Então a gente vê que foram esses objetivos que eram colocados em práticas pela economia do rei absolutista. Ele queria adquirir ouro e prata, ele queria vender mais do que comprar, ele também queria defender a sua economia, o que era produzido no seu país, e ele também queria conquistar territórios em outros continentes, como na América e na Ásia. Dúvidas, pessoal?